O que mais temos então, Bruno? Tem o Corinthians, né? Pra gente falar. Tem duas de Corinthians. Qual que você prefere? A mais atual ou aquilo que estava programado desde o começo da live, que era o do Depay, do Memphis? Não, vamos começar com o Memphis e depois a gente vai pra novidade aí que aconteceu agora. Boa. Ontem, todo mundo que acompanha, enfim, de forma assídua o Fala Fonte deve ter visto e viu que eu falei que o Marcelo Paz do Corinthians, na estrutura do Corinthians do futebol, é aquele que hoje praticamente é o único que defende a renovação do Memphis Depay, é o único que tem tentado a renovação do Memphis Depay, é aquele que conversa frequentemente com o Depay ainda para tentar essa renovação, que é muito difícil, muito complicada, especialmente pela questão dos valores envolvidos, a dívida que o Corinthians tem com o Depay e também a questão de fechar um novo contrato, não é fácil, os valores são altos. Assim que a gente publica, pelo menos fala no Fala Fonte, depois há o recorte nas redes sociais da ESPN, esse vídeo em que eu expliquei a situação do Depay caiu como uma bomba no Parque São Jorge. Muitas pessoas do Corinthians compartilharam esse vídeo e para mim depois chegou o seguinte, até para fortalecer e explicar. Ontem, quando eu falei do Marcelo Paz, eu falei da diretoria e logo me disseram, Bruno, é importante frisar que abaixo do Marcelo Paz também tem quem queira. Acima tá difícil, quase ninguém quer, quase todo mundo ignora. Mas abaixo do Marcelo Paz tem duas pessoas fundamentais que também querem a renovação. Uma delas é o Fernando Diniz. Então, aqui é importante deixar claro, o Fernando Diniz também é defensor, é entusiasta da renovação de contrato do Memphis Depay. Então, nesse caso, o Marcelo Paz não está sozinho nessa briga. Tem o apoio do Fernando Diniz e tem o apoio do próprio Memphis Depay. A informação que me passaram logo depois, ao longo do dia, é que o Memphis Depay também quer a permanência, também quer a renovação e por isso aceitou a redução daquilo que será o seu salário potencialmente, ou aquilo que pode ser o seu salário. A questão é que acima desse povo todo, acima do Depay, acima do Diniz e acima do Marcelo Paz, presidente, outros diretores, conselheiros, enfim, pessoas que têm poder ali no Parque São Jorge, boa parte ignora a situação, boa parte não está correndo atrás da situação. Então é uma situação um pouco complicada. Já teve optimismo, depois passou para pessimismo, depois voltou para otimismo. Hoje a leitura é essa e cada um faça a sua leitura em casa. Desses vários grandes nomes que cobrem o Corinthians, cobrem no sentido de participam do dia a dia do Corinthians, na estrutura do Corinthians, os únicos que querem mesmo essa renovação, Marcelo Paz, Fernando Diniz e Memphis Depay. Acima deles está muito difícil e por isso é um processo que hoje está mais para não acontecer do que acontecer. Mas como eu disse lá atrás, vamos ver os próximos capítulos, se surgem aí as empresas dispostas a pagarem o alto salário do Depay, enfim, veremos os próximos passos, mas está complicada a situação em relação a uma renovação de contrato do neerlandês, ou do holandês, como vocês bem entenderem. Porque quem buscaria essas empresas justamente é quem está acima, né, do Marcelo Paz, então por isso que acho que a história está aí um pouco complicada e o Bruno está atualizando para a gente quase que diariamente essa informação aqui. Bruno, olha, para amanhã você tem a outra do Corinthians, tá? Pra gente falar, mas só pra gente deixar aqui de lição de casa, por falar nisso, por falar no nosso site, o que tem de novidade do Corinthians, então, Bruno, além da questão do Memphis? E só um pontinho ainda sobre o Memphis, por conta da nossa notícia, por conta do nosso vídeo, coincidentemente ou não, surgiu ontem ao longo do dia a hashtag Memphis, renova com Memphis. E foi Trade Topics do X, do Twitter, que seja. E também acredito eu que tenha sido impulsionada por essa discussão interna do Corinthians sobre a nossa notícia, sobre essa questão da divisão que existe em relação quem quer, quem não quer, ou quem pelo menos não se importa com a renovação. Então esse era outro ponto que eu tinha para colocar aqui sobre o Memphis. Ainda sobre o Corinthians, para fechar, uma apuração, eu nem vou falar que também é minha, porque o João Felipe França, ele matou toda a charada, eu participei muito pouquinho da apuração durante aqui o desenvolvimento do Fala Fonte, mas segundo o nosso João Felipe França, e como eu disse, ajudei muito pouquinho, o Corinthians sofreu mais um transfer ban, dessa vez agora envolvendo o Martínez, ex-volante do Corinthians, mas não diretamente por causa do Martínez, mas por causa da negociação da compra lá atrás do Martínez com o Philadelphia Union. O Corinthians não pagou, e vou explicar aqui mais ou menos, o Corinthians foi punido
por não pagar Vamos lá, pera lá. O Timão foi punido pela FIFA em setembro de 2025 a pagar 1,5 milhão de dólares ao clube da Major League Soccer. O Corinthians acabou não pagando totalmente esse valor. E por não ter pago totalmente esse valor da dívida com o clube norte-americano, ele entrou na FIFA. Cadê aqui? Vamos lá. A Corte Arbitral do Esporte deu causa positiva para o Philadelphia Union e por conta disso o Corinthians sofreu mais um transfer ban em valores reais, mais ou menos aí 7,5 milhões de reais. E o João Felipe França traz um adendo. O Corinthians sofreu esse transfer ban por conta da dívida envolvendo o antigo clube do Martínez e corre o risco de nos próximos dias sofrer outro transfer ban, e essa informação é exclusiva da ESPN, envolve o Charles, o não pagamento de um valor em aberto com o Midtjylland da Dinamarca, também envolvendo questão de contratação. Então o Corinthians, que hoje volta a sofrer um transfer ban por causa do Philadelphia Union /Martínez, muito em breve pode sofrer com mais um transfer ban, e nesse caso é por conta do Charles /Midtjylland da Dinamarca. Aí então já está no espn.com.br envolvendo então também um novo transfer ban lá no Corinthians. Bom, e o Corinthians visita o Peñarol. Vamos ver a provável escalação do Corinthians. Temos. Eu gosto quando sou pego desprevenido, fico aparecendo lindamente pra você, ó que beleza. É que você é bonito, e aí... Né? Porque ele tá com tudo, né? Ele é o âncora, super elogiado, que tem ganha coluna, mais dos 4. Tem coluna. Tem coluna. Já viram aí? Certo? Aí, ó. É o mais bonito. Eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Vai com todo mundo. Vai com todo mundo, Vessa? Então, por isso que a gente está colocando essa possibilidade de dar uma segurada, uma mesclada. Não é reserva, não vai acontecer, mas uma mesclada é possível. Então nós estamos indo com essa possibilidade. Cara, o Breno Bidon tá se arrastando, cara. Tem que jogar o Alan, tem que jogar qualquer um. Cadê o Guinegão? Também viajou, tá no banco, vai ficar no banco. Viajaram lá os 23 jogadores. Então, Hugo Souza, Mateuzinho ou Pedro Milans, porque o Pedro Milans, o cara veio do Peñarol, jogou mais de 100 jogos no Peñarol. Poderia jogar tranquilamente um jogo desse, que eu acho que tem know-how pra isso. Acho que ele podia ser mais aproveitado, não? Quase não tá... pelo visto, improvisou até o Ranieri jogo lá, pra não colocar o cara. Aí Gabriel Paulista, que não jogou no final de semana, Gustavo Henrique e o Angelério. O Bidu tomou a entrada do jogador do Botafogo no tornozelo, nem conseguiu viajar. E é dúvida para domingo. Ranieri, Bidon, André e o Garro. E aí sim a possibilidade de alguns darem uma segurada. Então o Alan jogar, o Dieguinho jogar. Aí talvez ele possa tirar o Garro e jogar o Bidon de Bidon Dorival, né? O Bidon meia, um pouco mais pra frente. Aí você põe o volante, também pode acontecer. E aí o Roberto e Caio César, porque o Lingard seria preservado para domingo, e a possibilidade até do Yuri também dar uma segurada e jogar o Pedro. Então assim, não espere torcedor time titular absoluto, mas também não espere, como eu gostaria que fosse, todo reserva, porque a condição do Corinthians no grupo é muito tranquilaça. O Corinthians só perde essa primeira, não é nem a vaga já tem, só perde a primeira colocação se tomar mais de 3 hoje, tomar 2 do Platense na Neoquímica Arena. E se não for goleado hoje, tem que tomar 3 do Platense na quarta que vem. Então, sinceramente, é um cenário muito tranquilo. E domingo, pra mim, é o jogo da semana. Não tem jogo mais importante na semana do que domingo. Você tá na zona de rebaixamento, vai fazer o último jogo em casa pelo Brasileiro antes da Copa. Corinthians e Galo. Corinthians e Galo, que também joga hoje, que eu acho que vai jogar com todo mundo, porque vale vaga, muito importante pro Atlético. Então, sinceramente, o Corinthians tem de novo a chance, o Diniz tem de novo a chance de respirar os caras, e aí depois sim, faz os 3 jogos seguidos, pode fazer, não tem problema, Platense em casa, e depois o Grêmio na Arena do Grêmio, beleza, mas eu acho que hoje tem condição de dar uma segurada nos caras, lembrando que pro Peñarol é o jogo da vida, os caras precisam ao menos empatar. A diferença hoje pro Santa Fé, depois que o Santa Fé ganhou, ela é de 3 pontos, mas se ele empata, fica 2, e aí os uruguaios recebem o colombiano na semana que vem. E aí um mano a mano entre os dois, ganhou, vai a 9, classificou.
que é o que ele quer, vou pelo menos manter uma competição sul-americana, que eu classifico, que eu digo é ir para a Sul-Americana, que para o Peñarol seria bom. Então acho que o estádio não vai estar lotado, mas vai estar cheio, vale muito, e o Peñarol, o empate não é ruim, porque ele cai para 2 a diferença e recebe os colombianos para fazer 3 e ultrapassá-los para garantir a Sul-Americana. Agora, Massa, estamos aqui contando migalha para achar espaço no calendário, não, porque dá para folgar ali na frente, porque se o Flamengo não sei o quê, porque se o Palmeiras não vai poder gastar, gastou contra poupou contra Jacuipense. Por que o Corinthians não pega esse jogo aí e não larga? Porque o treinador não acredita nisso. O jogador... Como é que é só no jogo? Não é só osso e músculo, é isso? Não são feitos só de osso e músculo, e quem não se arrisca não vive o extraordinário. Mas não teve o último jogo no Corinthians não cansou? Muito. Hora contra o Botafogo? Eu acho, tanto que tomou imposição do Botafogo para mim. Eu achei que já cansou desde o início. Veja a forma como o Botafogo se impôs. Não estava na mesma pegada. Né? Agora, hoje tanto faz, né? Não precisa nem jogar esse jogo aí, vai. Não, então, se der WO tomar de 3-0, não muda nada pro Corinthians. Nem Arnaldo. Né? Muda? A questão são as sequelas pro final de semana. O jogo da semana é o do Atlético. Isso. Mais um motivo pra eu falar. Poupa claro, sei lá. Segura um pouco o Garro, o Bidon, jogadores importantes. Mesmo no final de semana, se você tivesse... Puta, olha, se eu não ganhar, eu até perder... Se eu perder, eu tô fora da Libertadores. Aí é outro cenário, gente. Aí vambora. Claro. Vai, beleza, porque é competição importante. Põe até o Vessa pra jogar. Mas não é o caso, né? Mas vem cá. O Corinthians tem o Galo e depois... Platense, quarta. Não. Aí o Grêmio. Grêmio, Arena do Grêmio. E o Galo em casa, né? Bom, o Galo é 3 pontos em casa, né? Não é, não. Não é assim as coisas. Não é. Também acho que não é. Não? Você acha que é? Eu acho. Não acho que é uma reta final simples. Não é uma reta final simples, não. Eu também acho que não. Não. Acho que o jogo lá no Sul é buscado. Agora, em casa, não. Desde o Botafogo, Galo e Grêmio, né? O jogo mais fácil, em tese, era contra o São Paulo, que nunca faz nada, né? O Química Arena. Eu acho que esses 3 jogos são difíceis. 3 jogos difíceis. Eu também acho. Eu vejo o jogo do Galo mais tranquilo. Não é. O Galo não é um saco de pancada quando vai pra Itaquera. Não é o caso. Não é? Não. É um confronto direto entre eles. Só ganha acho que uma vez em 10 anos, mas... Mas é um confronto direto. O máximo pode acontecer um empate, vai. Mas aí pro Corinthians... Tá ruim, claro, tá ruim. É péssimo o Corinthians. Pior que pro Corinthians é péssimo. Bem péssimo. Rapaziada boa, chegando aqui com aquele giro de notícias importantes do maior clube do Brasil, né? A gente tá falando de quem? De quem que a gente fala? Fala pra mim. A gente tá falando realmente do Coringão. Daqui a pouco tem jogo, tá? Deixa no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Deixa a sua opinião aí. Combinado? A gente vai encerrar o nosso vídeo por aqui. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Fui!